Olá, sou a professora Silvana Sanquete. Estamos aqui trabalhando com a disciplina Teorias e Metodologias da História 1. Importante destacar que essa disciplina, Teorias e Metodologias, elas são extremamente importantes para o desenvolvimento do conhecimento teórico e metodológico da história. Vamos retomar que teoria é o ver e a metodologia é o fazer da história. Então, é importante essa disciplina para a compreensão dos conceitos, definições, correntes historiográficas. Ao longo dessa disciplina, nós vamos compreender essas relações. Nesta aula, trabalharemos o módulo 3, aspectos da cientificação da história entre os séculos 18 e 19. A unidade 1, História e Ciência. Então, é importante destacar, a história é uma ciência? E aí eu faço essa pergunta para vocês e gostaria que vocês refletissem ao longo da aula. Essa história, então, esse conceito, essa palavra que nós debatemos ao longo da disciplina, ao longo do curso, vocês, futuros historiadores, já pensam sobre isso? A história é uma ciência? Então, ela é uma pergunta que nós vamos refletir ao longo desta aula. Então, o que define o que é ciência? É as possibilidades de chegar a leis gerais, de eu ter uma lei sobre aquele conhecimento? A ciência é um tipo de objeto, aquilo que é palpável, que é levado para o laboratório, que é levado como algo concreto? A ciência é uma abordagem, uma metodologia específica do conhecimento? A possibilidade de uma verificação? A ciência possibilita essa verificação? Então, são questões que nós podemos fazer e devemos fazer nesse primeiro momento para compreender o que é ciência. Então, é importante pensar essa ciência da história, essa ciência tão debatida e até a atualidade ainda é contestada dentro do campo das ciências. E é importante nós compreendermos, então, se a história é ciência. Então, ciência, esse conhecimento, essa teoria do que é ciência. E aqui nós podemos afirmar que a história é a ciência dos homens no tempo, como nos ensinou Mark Bloch. São homens que a história quer capturar, são as emoções, são os sentimentos, são os trabalhos, as transformações que esse homem, dentro de um determinado tempo, construiu. Quem não conseguir isso será apenas, no máximo, um serviçal de erudição. O que seria isso? O que Mark Bloch quis dizer com isso? O historiador, ele precisa buscar essas múltiplas relações deste homem no tempo. E é importante dizer, já o bom historiador se aparece como um ogro da lenda. Onde fareja a carne humana, sabe que ali está a sua caça. O que ele quis dizer com isso? Então, essa ciência dos homens que buscam essas relações do homem dentro do tempo. Então, essa construção, essas interpretações da história dos homens dentro de um determinado tempo. Então, a história é o estudo, é acadêmico, dos grupos humanos, de seus indivíduos e instituições, ao longo do tempo, com base em métodos específicos, e ela é fundada em uma determinada tradição epistemológica. O que eu estou dizendo, então? A história é esse estudo, ele vem dentro da academia. Grupos humanos e indivíduos e suas instituições vão analisar esse tempo histórico e vão observar, principalmente, a partir de um método científico. Por isso, estamos aqui estudando teoria e metodologia da história, para compreender quais passos, então, daremos ao longo da história. E cada tradição historiográfica, cada escola, cada paradigma historiográfico é importante para desenvolver, então, esse conhecimento histórico. Então, é importante compreender essa relação. Então, ele tem um método específico, ele tem um campo de pesquisa.
Então, eu não vou lá e vou construir história a partir de uma narrativa apenas dentro das oralidades. Mas eu tenho que conhecer o que foi escrito anteriormente, analisar a historiografia, construir esse tempo, construir essa base historiográfica a partir de um método, a partir de uma corrente historiográfica, a partir de uma compreensão do que é esse passado, do que é essa narrativa, do que esse fato tem a nos ensinar. Então, a história, ele é um estudo. Quando utilizamos o termo história, não estamos nos referindo apenas a esse passado, mas ao estudo do passado. E há uma diferença muito importante. Primeiro, na linguagem cotidiana, em que vamos usar a história para contar sobre os eventos, sobre os contextos que viveram esses povos. E nós vamos analisar todos esses eventos. Então, é importante analisar esse estudo do passado, o que se passou ao longo da história para que chegue até os dias atuais e para que seja compreendido aquele contexto histórico. Então, ele é um estudo, está lá para ser debatido. Então, vocês podem me perguntar, tudo que perpassa a humanidade é a história? Sim, todos os acontecimentos, fatos, ele tem essa relação de estudo e ele deve ser utilizado como uma ferramenta de estudo pelos historiadores. História também é um estudo acadêmico. Nós vamos usar a academia para pensar, então, essa instituição do ensino superior. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos, primeiramente, estudando o que é essa história. O que a história demarcou ao longo do tempo. A história tem uma história. E é importante pensar que aqui nós estamos conhecendo a história da história. Então, é esse estudo que nós estamos estudando na universidade. E é importante que tem diferentes papéis dentro da sociedade. Então, pensem vocês se nós acordássemos amanhã sem memória. Então, isso seria como se nada tivesse acontecido ontem, né? Nós temos a partir de hoje. E a estudo da história da academia, ela tem essa preocupação, desde quando a história passa a ser uma disciplina. Muito antes disso, os próprios filósofos, os gregos, já se preocupavam em deixar esses registros lá atrás, através das narrativas, através da oralidade, e depois vai se construindo enquanto uma disciplina. Aqui na academia, ela tem essa preocupação de deixar esse registro histórico, essas marcas, e estudá-la aqui dentro da universidade, com métodos, com teoria, com a historiografia, dialogando, então, para a construção do conhecimento histórico. Quando afirmamos que a história é o estudo acadêmico, estamos também falando muito sobre a história, o que ela é para nós. Então, é importante dizer que a história, ele é esse estudo sistematizado dentro da academia e que ele é aprofundado aqui dentro da academia. O que nós estamos fazendo aqui é uma reflexão do que é essa construção do conhecimento histórico, a partir de cada corrente histórica. Então, a história também nós podemos pensar, olha lá, como nós conhecemos o conteúdo de história? Então, a nossa primeira percepção é lá nos livros didáticos. E quem escreve os livros didáticos? São escritos por historiadores, historiadoras, que devem apresentar características teóricos, textos acadêmicos, precisam estar cronologicamente corretos, deve se basear em fatos comprovados, eles devem trazer historiografia, debater, dialogar, trazer análise, expor esses fatos. E é importante destacar que o livro didático, que era uma impressão que se tinha muito de que o livro didático era produzido como apenas um conhecimento superficial. Eu posso afirmar que, infelizmente, alguns livros são, mas há a preocupação da escrita da história em diálogo com a historiografia. Essa historiografia que se preocupa
de fato, com o conhecimento histórico, a divulgação, então, desse conhecimento e fortalecimento dessa ciência. Então, é importante analisar essas questões. Então, os livros didáticos são produzidos, a indústria do livro didático, ela tem essa preocupação e deve ter com o que se ensina na escola. Então, em tempos remotos, o livro didático era escolhido pelos próprios governantes. Olha, o que é para se ensinar na escola, né? E hoje nós podemos falar que o professor recebe esses livros dentro da escola e vai analisar o que tem de conteúdo, o que tem de análise, que linha que segue essa escrita e validar, então, esse livro didático que será utilizado nas escolas para o conhecimento histórico. O termo que vocês vão encontrar muito é o termo paradigma, que vem para pensar essa história enquanto estudo acadêmico. É importante que ele vai mostrar que é um conjunto de métodos, teorias e formas de pensamento que vai se tornar um padrão que vai determinar, então, esse campo do conhecimento. Ou seja, é uma ciência que tem que fazer pensar e o fazer dos seus objetos que vão caracterizar, então, esse paradigma. Ou seja, essa construção do conhecimento a partir de uma determinada corrente historiográfica, uma maneira de fazer a história. Então, a história é o estudo também dos grupos humanos. A história, ela se preocupa com a história, então, dos grupos humanos, dos indivíduos, das suas instituições. A história também é o estudo das pessoas, e não qualquer passado, mas de uma sociedade, de uma civilização, das instituições. Ele pode também se debruçar dentro de uma biografia, de clubes, de atléticas e por aí afora. Então, é importante pensar que a história tem essa preocupação e ela tem esse dever de estudar sobre essas múltiplas relações dos grupos humanos. Quando eu vou estudar uma biografia, eu não vou estudar propriamente esse relato apenas do indivíduo, mas desse indivíduo em sociedade. E de que instituição pertence, em que grupo pertence. Então, é importante compreender essas múltiplas relações e compreender que o homem está dentro de uma sociedade e no grupo. A história também é o estudo ao longo do tempo. Então, é uma característica que vai marcar especificamente toda a história. Como o presente é algo muito efêmero, é o imediato. Então, todas as ciências estudam esses objetos através do tempo, do passado. Seja ele imediato, o tempo agora, seja aquele tempo remoto, aquele tempo distante. E o que a própria história é, então, esses recursos, esses recortes temporais ao longo da história. E o historiador, ele vai se preocupar, então, delimitação desse tempo. Ele vai delimitar esse início e o fim da sua análise. Como exemplo, eu posso trazer para vocês. Eu vou estudar a história das mulheres nas fábricas no período, né, do século XXI. Eu estou falando de uma longa duração. E aí é um tempo que está lá desde quando inicia o século XXI até os dias atuais. Então, isso é uma longa duração. Agora eu vou delimitar, olha, não, é muito tempo para se estudar. Então, eu vou delimitar, eu vou estudar as mulheres trabalhadoras das fábricas no ano de 1990, um exemplo. Então, eu estou delimitando esse tempo. Então, a minha análise vai analisar o ano de 1990 e a partir de 2000 já não faz parte, então, do meu estudo. Então, é importante destacar isso, porque dentro da história tem essa demarcação desse tempo histórico. A história também é o estudo ao longo do tempo. Então, esse tempo que tem um recorte temporal. Estuda-se de que forma o objeto da pesquisa ele vai surgir, como ele vai se desenvolver,
quais características e influências vai permanecer ou vai haver rupturas, vai haver mudanças. Então, a história ela tem essa preocupação de estudar os objetos de pesquisa que estão dinamicamente no seu tempo. Como seria isso, professora? Então, se eu estou estudando um determinado período, dei como exemplo a história das mulheres nas fábricas no ano de 1990, eu quero mostrar algumas permanências e algumas transformações que essas mulheres sofreram nesse período. Houve uma transformação econômica, política? Houve alguma mudança trabalhista nesse período? Houve uma mudança do sistema monetário? Houve ou não transformação de direitos trabalhistas, conquistas sindicais para essas mulheres? Então, todas essas relações vão estar dentro de um recorte temporal e que, enquanto pesquisadora ou pesquisador, eu preciso me ater dentro da pesquisa para que eu consiga desenvolver, então, a minha pesquisa com responsabilidade, com comprometimento com o conhecimento histórico. E o que é importante ter no olhar? O que ficou? Qual permanência eu tive dentro desse período? E o que foi transformado? E o que mudou? Então, é importante observar essas múltiplas relações dentro do conhecimento e dentro da transformação desse tempo, que ele é dinâmico, ele está sempre em movimento. A história também é um estudo com base em métodos científicos, métodos específicos. Então, todo conhecimento, todo estudo histórico é feito através de vestígios, as chamadas fontes históricas. Então, nós já falamos um pouco e vamos reforçar a importância da fonte histórica. Lembram lá na antiguidade, lá em tempos muito remotos, como o homem registrava a sua história? Ele lá fazia arte rupestre, como exemplo. Então, ele não tinha escrita, então ele queria deixar as marcas. Isso é uma fonte histórica. Olha, os soldados das guerras faziam seus diários e relatavam a sua história dentro da guerra, através de todos os acontecimentos do seu dia a dia, dentro desse momento histórico da guerra, seja a Primeira, Segunda Guerra Mundial. Então, é uma fonte histórica, é um documento que eu posso utilizar para ter acesso a esse fato histórico. Um jornal foi publicado sobre um determinado acontecimento, um fato, uma reflexão que foi feita lá na antiguidade. Eu vou analisar. Olha como eu posso analisar uma fonte histórica enquanto um documento. Eu vou analisar como era a escrita daquele momento, como era o nosso português, a regra, né, da língua portuguesa naquele momento, o acontecimento em si, quais fotos os jornalistas daquele período escolhiam, né, e separavam para demarcar, para chamar a atenção do seu leitor. Então, tudo isso é uma fonte histórica. Uma fotografia. Vocês vão observar que a fotografia é um importante documento também, um documento histórico, uma fonte que pode ser analisada. Muitas fotos na antiguidade foram forjadas, né? Já se usava Photoshop, né? A gente pode pensar dessa maneira. Ou seja, de como era produzido esse registro documental para registrar o tempo. Então, o historiador ele precisa ter esse conhecimento do que acontecia e de qual era a proposição, a compreensão desse momento e o que queria se passar, nesse caso aqui, com uma fotografia, tá? Então, a coleta, a seleção, a crítica e a análise desses documentos são os principais métodos para estudar a história. Mas eles não são únicos, porque a história trabalha também com a resolução de problemas históricos. O que o autor está nos chamando a atenção aqui? Então, todo documento, toda pesquisa histórica, ela precisa passar por essa seleção. Como vocês observam? Então, ela tem uma metodologia, ela tem um caminho a ser seguido, um fazer, para se chegar à resolução,
para se chegar à compreensão, então, desse tempo histórico, desse contexto histórico. E aí é importante pensar que ele tem esses métodos específicos para perguntar as suas fontes. Porque, de repente, eu tenho uma fotografia e eu não sei analisar essa fotografia como deveria analisar. E aí eu posso cometer equívocos históricos. Então, por isso que é importante saber, olha, tinha esse papel nesse período histórico que foi impresso essa fotografia foi feita, esse registro fotográfico foi feito em que momento? Já existia a câmera fotográfica? Era filme? Era que tipo de máquina? Que tipo de instrumento que era utilizado nesse momento? Todos esses fatores é importante. Uma pergunta que eu posso fazer com uma foto: qual a intenção tinha-se de registrar aquele momento histórico, naquele fato, por que era importante demarcar aquele momento e fazer esse registro a partir de documento fotográfico. A história também é o estudo com base em métodos específicos, principalmente pensando que ela exige, tanto do historiador como da historiadora, que questiona essas fontes. Então, eu posso ter a fonte nas mãos e eu preciso fazer as perguntas corretas para essas fontes. E aí eu preciso trazer, então, essas informações e consiga resolver, então, essas explicações a partir de resolução dos problemas já formulados, já levantados daquele determinado período histórico. Então, a utilização do raciocínio indutivo e apoio em referenciais teóricos também fazem parte deste método histórico. O que seria isso, professora? O que se pesquisou? Estou estudando sobre a história das mulheres em 1990. Um dos primeiros passos, o que eu preciso fazer? Quem estudou, né, fazer uma pesquisa de campo, o que se tem de estudo sobre a história das mulheres em 1990? O que os teóricos falavam sobre a história das mulheres nesse momento? Qual era a importância? O que era ser feminino nesse momento? O que era ser feminina e ser trabalhadora nesse momento? Então, perguntas como essas são importantes para compreender essa relação e da história das mulheres dentro do campo do conhecimento. A história, ela também é um estudo fundado em determinação tradicional e epistemológica. O que significa essa palavra epistemologia? Ela significa a forma de refletir sobre os princípios e métodos do conhecimento, de estudar os modelos pelos quais se chega a conclusões por meio de métodos particulares. Então, quais métodos eu vou utilizar para analisar uma fotografia? Então, quais perguntas eu vou fazer? O que eu vou analisar nessa fotografia? Então, é importante observar essas relações. Eu vou utilizar a história oral, eu vou estudar as narrativas, eu vou estudar sobre literatura e história, o que estava sendo escrito na literatura, o que as pessoas liam em determinados grupos sociais, em determinadas sociedades. Então, eu vou ter que utilizar um método particular para analisar. Então, o que eu vou procurar? Primeiro, a teoria que fala como é o estudo da literatura e a história dentro de um campo de pesquisa. Então, eu preciso saber o que é literatura. Primeira coisa, o conceito, o que é literatura. Eu preciso saber o conceito do que é história. E aí, depois, partir para o campo, para as fontes e analisar com os métodos que são possíveis, então, de analisar esse contexto. Então, quando nós falamos de tradições epistemológicas, o que isso significa? É preciso dizer que a história tem a sua própria história, ou seja, ela tem as suas próprias formas de abordar os problemas, de resolver as suas questões, de apresentar os resultados que foram construídos ao longo do tempo. Então, nós vamos observar de como essa organização das correntes historiográficas tem em determinados períodos históricos. Então, é importante destacar que, quando falamos nessa tradição epistemológica, nós estamos falando também a própria história da história no seu tempo. Então, como o positivista, uma escola positivista, analisa
esse momento histórico, se ele for estudar a história das mulheres dentro das fábricas, como que se daria essa tradição? Como que ele organizaria a sua pesquisa através dos métodos? Então, é importante destacar isso. O marxismo, qual foco uma corrente marxista daria para a história das mulheres dentro do campo da fábrica, da questão da relação do trabalho? Cada corrente, cada tradição epistemológica desenvolveria a partir, então, do seu método específico, da sua maneira de analisar a história dentro do tempo. A história também não busca a reprodução fiel da realidade, mas é a criação de um modelo passível de análise. Então, essa é uma importante reflexão que o historiador deve ter. Então, ele vai buscar ser mais próximo da realidade e que esse documento que ele produza, esse conhecimento histórico, seja passível de análise. Então, ele seja possível fazer análise, fazer contestação, análise documental, para compreender, então, sobre esse contexto histórico. Isso serve para qualquer ciência. A realidade sempre terá que ser selecionada e reduzida para que possa ser estudada. Ou seja, o que nós estamos falando aqui? Toda ciência ela se preocupa, então, com essa validação. Então, se eu estou pesquisando sobre a história das mulheres nas fábricas, eu preciso passar por todo esse crivo, por essa análise. Se eu estou fazendo um trabalho de conclusão de curso aqui na graduação, se eu estou fazendo minha dissertação de mestrado, se eu estiver fazendo a minha tese de doutorado, ela vai passar pela validação, a primeira do orientador e depois por uma avaliação de outros pesquisadores que vão analisar o meu trabalho e vão observar, então, as minhas análises e vão validar, então, esse conhecimento. É um ponto importante a ser refletido nesse momento. Então, a história, então, enquanto ciência, e algumas posições destacadas por Barros em relação, então, a essa construção da história enquanto uma ciência. Então, nós vamos ter algumas correntes que nós vamos aprofundar ao longo da disciplina. Então, nós temos o positivismo, a história é uma ciência mesmo do tipo das ciências naturais, aquela ciência que estuda essas múltiplas relações. Nós vamos ter a história, não é uma ciência, mas um tipo de conhecimento, né? Então, defendida por alguns historiadores. A história é uma ciência de outro tipo, como parecida em relação às ciências da natureza, mas não é propriamente uma ciência. A história é um conhecimento cientificamente conduzido, ou seja, esse conhecimento que vai perpassar ao longo da história para pensar essa construção, então, do conhecimento científico. Porque se tinha muito a ideia de que o conhecimento histórico estava, enquanto uma ciência, era aquela muito comparada das ciências exatas, como a matemática, como a química, que você vai lá e chega a um resultado. Então, o que acontece? A história é uma ciência dos homens. Então, ao longo da construção do próprio conhecimento, se questionou. Então, que história era essa, né? Que ciência era essa? Então, nós vamos pensar dentro do positivismo, do historicismo, da própria história dos análises, para pensar, então, que história é essa que nós estamos construindo ao longo da história. Então, nós temos, para pensar, alguns exemplos, né? A perspectiva generalizante, fundamentos do positivismo. Então, o que o positivismo falava? Então, ela tinha uma identidade de métodos entre ciências humanas e as ciências da natureza. Então, elas estavam ali dialogando entre essas ciências, né? Então, nós temos as leis gerais, né? Universal. Então, as sociedades humanas são reguladores dessas leis naturais, imutáveis, independente da ação humana. Ou seja, ela está ali, é um fato, né? Vamos pensar
de uma questão bem dentro das ciências da natureza, ou seja, ela não vai ter essa transformação. E ela também tem que ter a preocupação com a objetividade científica, ou seja, a neutralidade. O que é neutralidade? O historiador, ele é o transmissor do conhecimento, então ele vai narrar a reflexão, a questão, a crítica ao documento, ela não é possível. Por quê? O historiador, ele é um mero narrador dos fatos históricos. Já os fundamentos do historicismo, a relatividade do objeto histórico, ou seja, vamos lembrar lá de Einstein, o tempo é relativo, as coisas são mutáveis, a percepção desse tempo é relativo. Já o historicismo, ele vai pensar sobre a subjetividade do historiador. Então, o historiador, ele vai estar mergulhado nessa história. Então, ele participa desse processo de construção dessa história. Diferente do positivismo, que o historiador, ele é neutro, ele não intervém, então, nesse conhecimento. E aí nós vamos ter, então, dentro do historicismo, a distinção entre esses métodos, né? Entre as ciências humanas, ciências da natureza. Então, essa diferença entre o que é fato histórico e o que é fato natural. Então, é importante destacar essa perspectiva particularizante do historicismo. Então, essas pequenas, grandes diferenças entre correntes e fundamentos históricos construídos ao longo do tempo. Como vocês observam, são dois paradigmas, ou também consideradas escolas históricas, que analisam cientificamente de maneiras diferentes. Então, para a aula de hoje era isso, e nós podemos afirmar, então, a história é uma ciência, ciência dos homens, e é importante que vocês leiam também a obra de José de Assunção Barros, Será a História uma Ciência? Um panorama de posições historiográficas. É importante para vocês observarem a construção da história enquanto uma ciência. Também José de Assunção Barros, Teoria da História, para compreender essa construção teórica da história. Antônio José Fontana Júnior, Teoria da História, ele também debate essas questões da relação do conhecimento histórico enquanto uma ciência. E, por fim, Eduardo Pacheco Freitas, que ele vai discutir teoria da história e historiografia, que vai debater como foi construído essa ciência dos homens ao longo da história, através das escolas e correntes historiográficas, para a compreensão, então, do contexto da história enquanto uma ciência. Por hoje era isso. Boa aula, bons estudos e até a próxima aula.